Tá, sim, tá. Deputado, posso? Vem com o senhor? Tudo bem? Prazer em vê-lo. Vem com o senhor. Parecer propriamente dito. Tem, tem. Tá aqui. Muito boa tarde a todos os senhores aqui presentes. Nós temos aqui hoje a honrosa presença do deputado estadual, deputado federal, Hélio César Rosas, prestigiando esta nossa sessão. Deputado que é também da carreira de fiscais de renda, e aqui agente de fiscalização de renda, e está aqui nos honrando. Deputado Vitor Sapienza, indicado pela liderança do PPS, deputado Roberto Moraes, líder do PPS, o indica em substituição ao deputado Davi Zaia, deputado Vitor Sapienza, que, dentre outras coisas, é também fiscal de renda e ex-presidente desta casa. E, se me permite, Vossa Excelência, um grande mestre meu aqui nessa casa, na política, e que tem me ensinado coisas muito importantes que só se aprende com o exercício do mandato. Parabéns. Há coisas que não estão nos livros, deputado Vitor Sapienza. O que os dias não sabem, só os anos conhecem. Parabéns, obrigado pela presença de Vossa Excelência. Nobre deputado Baleia Rossi, deputado importante desta casa, que aqui nos prestigia muito. Vamos tentar desligar os celulares todos, porque senão nós não vamos conseguir levar a sessão adiante. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela rede web. O presidente da Assembleia, Vaz de Lima, pediu para informar a todos.
anunciamos também a presença do vice-presidente do Sindicato dos Julgadores Tributários do Estado de São Paulo, Sindjutesp. Eu pediria a todos os presentes que estão aqui, se quiserem, poderiam encaminhar as suas perguntas por escrito, que, aproveitando essa oportunidade, que nós as endereçaremos ao Procurador-Geral do Estado. Está aqui presente hoje o Marcos, da nossa assessoria, e o excelentíssimo doutor Marcos Fábio de Oliveira nos deu, Procurador-Geral do Estado. Dr. Marcos Fábio de Oliveira nos deu, é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela USP e procurador do Estado há mais de 20 anos. Também está aqui a procuradora-chefe da Procuradoria-Geral do Estado, professora Jaqueline Zabel Pedroso, que também nos honra com a sua presença. E a assessoria de imprensa, nosso queridíssimo, estimado Dr. Silvio. Nós estamos convocando essa sessão para discutirmos a questão afeta à constitucionalidade do projeto de lei complementar número 35 de 2008. Um projeto controverso, tanto que foram apresentadas 84 emendas. O deputado Rui Falcão foi nomeado relator. Deu parecer pela acolhida do projeto, bem como das respectivas emendas. Recebi um e-mail de um procurador, além de vários outros questionamentos, e após a, tenho certeza, elucidativa e esclarecedora fala de Sua Excelência, poderemos nos dirigir, primeiro os deputados, através de perguntas, e depois os demais presentes, encaminhando-as por escrito à presidência. Com a palavra, Dr. Marcos Fábio de Oliveira nos deu. Excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, muito digno presidente desta Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, meu colega de faculdade, mais novo, estava atrás de mim na faculdade, e também, para muito orgulho meu colega de Colégio São Luís. Então, nos conhecemos há bastante tempo, e eu sempre digo, e Sua Excelência sabe, eu sou um grande admirador do senhor. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores agentes fiscais de renda, senhores que participam dessa sessão, é com extrema honra que eu compareço aqui à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa para, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, instituição que tenho a honra de presidir neste momento, vir a esta Assembleia dar todos os esclarecimentos que os senhores entenderem pertinente sobre esta nova questão que ora se coloca. Então, a pedido do deputado Fernando Capês, eu aqui compareço para trazer algumas notas que julgo importante sobre esse instituto, talvez ainda não bem compreendido por todos, da participação em resultados. Então, gostaria só de esclarecer, antes de começar a falar essas notas, que, evidentemente, minha contribuição que eu posso dar sobre esse tema é de cunho estritamente jurídico. Então, eu gostaria de deixar claro que eu não pretendo aqui analisar minúcias do projeto, porque acho que não é isso que os senhores esperam de mim, mas sim que, do ponto de vista jurídico, esclareça todos os pontos, porventura, ainda não esclarecidos, e que possamos aí debater, se for o caso, estas questões. Pois bem, então o que me parece importante é que este instituto da participação nos resultados, ele é previsto na Constituição. Então é o primeiro ponto de partida. Nós não estamos falando de algo que é um conceito abstrato, que é algo que não existe, que é algo que nunca tenha sido falado. Quer dizer, existe sim este direito, tá? Constitucionalmente assegurado aos trabalhadores.
Então, esse direito, esse instituto, ele está previsto no artigo 7º, inciso 11º da Constituição Federal. Então, o artigo 7º, me permito ler, acho que para que todos nós possamos acompanhar o raciocínio. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aqui segue um elenco de vários direitos. Pois não. E, inciso 11º, então, um desses direitos: participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Ou seja, a Constituição Federal de 1988 está quase completando o seu aniversário de 20 anos, de 2 décadas. Então, a Constituição de 88 prevê claramente, neste ponto, desde sua redação original, este instituto. Então, ela cria uma situação que é participação nos lucros. Tá certo? Então, participação nos lucros, nós podemos intuir, quando a empresa tem um lucro, afere, de alguma maneira, um resultado positivo, a Constituição prevê a possibilidade de que essa participação nos lucros seja considerada um direito do trabalhador. Mas ela vai além e fala participação nos lucros ou resultados. E esse outro resultados, entre vírgula. O que significa que nós estamos tratando de um outro instituto, não é mais o mesmo instituto. Então, quando a Constituição prevê a participação nos resultados, ela cria um outro instituto, este não necessariamente vinculado ao lucro, e estabelece também que ele é um direito. Então, é sobre este instituto que eu gostaria de falar um pouco para os senhores. Então, nós vamos tratar aqui da participação em lucros, porque eu acho que esse é um conceito estranho à administração pública, né? A administração pública, por definição, ela não tem lucro. Tá certo? A receita que ela recolhe da sociedade, ela tem que devolver na forma de obras ou de serviços. Então, na realidade, ela pode ter um resultado positivo momentâneo, mas que certamente vai ser usado para algum investimento no futuro. Agora, a participação em resultados, sim, não tem absolutamente nada que diga que isso não possa ser, esse instituto não possa ser aplicado aos servidores públicos. Então, não há essa incompatibilidade, digamos assim, conceitual. Então, o que eu entendo que é a participação em resultados? A participação em resultados é a possibilidade que se tem de se estabelecer metas e que, a partir do desempenho ou da obtenção de determinados resultados, se possa quantificar uma participação nesses resultados. Ou seja, nada impede que uma empresa ela fixe, independente de ter lucros ou não, determinadas metas e que essas metas possam ser alcançadas pelos seus trabalhadores. E que, portanto, em sendo alcançadas, em se obtendo esse desempenho, se possa entender que o trabalhador, além da sua remuneração normal, ele faça jus à participação em resultados. Então, o que eu estou dizendo, certamente é aquilo que o Constituinte quis dizer quando ele elencou esses direitos no inciso 11º do artigo 7º da Constituição. Então, eu volto a dizer, essa introdução me parece importante apenas para dizer que não estamos tratando de algo absolutamente novo e que ninguém nunca tem ouvido falar. Não, há 20 anos existe isso. Bom, qual então é a novidade? Bom, a novidade é que, a meu juízo, meu modesto juízo, mas o juízo de quem está formado há um certo tempo, é mestre em Direito Constitucional, estudou a matéria e ocupa hoje o cargo de Procurador-Geral do Estado, a meu juízo, não há na Constituição nenhum dispositivo que vede que isto venha a ser inserido como uma possibilidade para os servidores. Então, é essa que eu acho que talvez seja a novidade. Ou seja, o fato de estar previsto no artigo 7º, inciso 11º da Constituição, um direito que é aplicável, como diz o próprio caput do artigo 7º, aos trabalhadores urbanos e rurais, eu acho que este fato, por si só, não é suficiente para a gente dizer que
esse instituto não pode ser aplicado aos servidores públicos. Pois bem, e com base em que eu acho isso? Então, primeira linha de raciocínio, isso é muito claro, é que a Constituição Federal ela é bastante clara no sentido de que o regime jurídico dos trabalhadores privados é intrinsecamente diferente do regime jurídico dos servidores. Então, nesse ponto, evidentemente que eu sei desta concepção. O fato de estar aqui não quer dizer que se aplique automaticamente aos servidores públicos. Os servidores públicos seguem a regra, né, que nós vulgarmente chamamos de estatuto, portanto, seguem um regime estatutário, previsto, né, nos artigos 37 e seguintes da Constituição. Pois bem, no artigo 39, inciso 3º da Constituição, está escrito de maneira muito clara: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso. E aqui tem uma série de incisos, eu vou me permitir ler, para que todos possam acompanhar o meu raciocínio. Inciso 4º, 7º, 8º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 22º e, finalmente, inciso 30. Ou seja, por expressa disposição da Constituição Federal, os direitos previstos no artigo 7º, repetidos no parágrafo 3º, são obrigatoriamente aplicados aos trabalhadores. Desculpa, aos servidores públicos. Ou seja, é uma norma expressa da Constituição que poderia repetir, mas em vez de fazer essa repetição, ela faz uma remissão, mas de maneira bastante clara estabelece esta obrigatoriedade. Tá certo? Então, quanto a isso, não temos a menor dúvida de que a Constituição, ao tratar desses direitos no parágrafo 3º do artigo 39, ela os estendeu obrigatoriamente aos servidores. Pois bem, a leitura desse dispositivo nos dá uma segurança e uma convicção absolutamente inabaláveis, no sentido de que este é um rol que nós costumamos dizer exemplificativo. Ou seja, ela determina que estes direitos obrigatoriamente devam ser estendidos. Mas ela não diz em nenhum momento que só esses direitos é que podem ser estendidos. Ou seja, ela não veda, e isto é muito claro, que outros direitos possam vir a ser estendidos por lei estadual. E os senhores, evidentemente, membros desta augusta Assembleia, sabem e legislam diariamente sobre uma série de matérias. Por quê? Porque não há vedação da Constituição Federal. Nós não interpretamos a Constituição Federal de maneira restritiva. Ou está expressamente autorizado, ou então há uma vedação absoluta. Nós temos que interpretar a Constituição dentro do seu sentido lógico. Qual é o sentido lógico? O sentido lógico é que esses direitos expressamente colocados no parágrafo 3º são, sim, obrigatórios para os servidores públicos. E os outros? Os outros, desde que não haja vedação, podem perfeitamente vir a ser aplicados. Então, esta é a primeira constatação. E aí é uma questão que eu procuro esclarecer de maneira muito clara, que não há nenhuma inconstitucionalidade em se incluir um direito não previsto neste artigo no rol de um direito de uma categoria de servidor por meio de uma lei. O contrário seria verdadeiro. Não incluir um direito que a Constituição determina que seja incluído é inconstitucional. Agora, não havendo vedação constitucional e havendo essa possibilidade clara da leitura desse dispositivo, de que realmente você pode ter um instituto não previsto aqui, mas que seja compatível com o regime dos servidores, não há nenhuma inconstitucionalidade. E eu fico, então, muito feliz, né, no sentido quando o deputado Fernando Capês fala que o relator da matéria, deputado Rui Falcão, já deu um parecer no sentido da constitucionalidade do projeto, é exatamente nesse sentido. Quer dizer, ou seja, não há nenhuma inconstitucionalidade. Né? O Estado de São Paulo jamais iria encaminhar um projeto que o projeto inteiro, então, pudesse ser considerado inconstitucional. Poxa, ele está prevendo um instituto que, de forma alguma, possa ser
trabalhado ou possa ser discutido pelos parlamentares. Tá certo? Então, essa acho que é o primeiro ponto de partida. Tá certo? O fato de ele não estar expressamente previsto no parágrafo 3º significa que ele não é obrigatório. Mas o fato de não haver vedação expressa significa que a lei estadual pode sim dispor sobre eles. Então, acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de deixar muito claro, que é o que eu chamo ponto de partida. Nós não estamos tratando de algo realmente que não está previsto na Constituição, que não tem base nenhuma. Nós estamos tratando de um direito constitucionalmente atribuído aos trabalhadores da iniciativa privada, e nós temos uma disposição da nossa Constituição que deixa bastante clara que existe a possibilidade de direitos previstos no artigo 7º da Constituição poder ser estendidos aos servidores. Bom, vamos então tentar entender um pouco o instituto sobre o qual nós estamos falando. Está na Constituição, portanto, não é uma criação minha nem de ninguém. Participação nos lucros ou resultado desvinculada da remuneração. Ou seja, é a Constituição que diz que esta participação é desvinculada da remuneração. Então, nós temos aqui um conceito de remuneração, que acho que todos nós conhecemos muito bem. Isso é retribuição pelo nosso trabalho ordinário. E a Constituição coloca como um direito uma participação em resultado desvinculada da remuneração, ou seja, é um plus, é um algo a mais, é um algo diferente da remuneração. Bom, esse dispositivo da Constituição foi bastante importante, porque antes dela já existia esse instituto, de certa maneira, regulamentado no direito anterior, e havia, né, um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que todas as parcelas recebidas com alguma habitualidade pelos trabalhadores eram incluídas no conceito de remuneração, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, antes da Constituição de 88, entendia que esta parcela, ainda que com esse nome, estava vinculada à remuneração. Portanto, vem uma norma constitucional superveniente e agora deixa claro. Esta participação é desvinculada da remuneração, portanto, não mais vigora aquele antigo enunciado do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, quando existe a participação nos resultados, é desvinculado da remuneração. Portanto, aqui eu entendo que há sim uma obrigatoriedade do Estado seguir o Instituto tal como ele está na Constituição. Ou seja, o Estado não é obrigado a incluir esse direito aos servidores. Mas se ele desejar, dentro da sua faculdade, incluir no rol dos direitos dos servidores, deverá fazê-lo nos exatos contornos que consta da Constituição. Ou seja, tem que ser desvinculado da remuneração. Isso é norma constitucional. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que, se essa Assembleia, ao analisar o projeto, entender que é conveniente, tem que ser conveniente com este contorno. Nós não podemos, aí sim, descumprir a norma da Constituição e colocar uma participação em resultado diferente da maneira como o Constituinte quis colocá-la. Então, eu acho que com isso eu também resolvo uma questão importante. Quer dizer, pode. Mas se pode, tem que ser deste jeito. Ou seja, não dá para ser de uma maneira diferente. Surgem, a partir daí, duas outras indagações, evidentemente bastante pertinentes. Se esse instituto ele é desvinculado da remuneração, como calcular sua incidência em razão da norma prevista no artigo 37, inciso 11º da Constituição Federal, o famoso Instituto do Teto Constitucional. Então, o que diz o artigo 37, inciso 11? Se as pessoas tiverem paciência de ouvir ele inteiro, ele é bastante grande, mas ele diz: a
remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados do Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Vejam o tamanho desse dispositivo. Ou seja, vimos que desta vez o constituinte derivado, ou seja, o Congresso Nacional, ao aprovar a emenda constitucional 41, em 2003, deu um novo contorno àquilo que nós chamamos de teto salarial. Tá certo? Então, o dispositivo é bastante longo, acho que todos nós conseguimos interpretá-lo, tá certo? Quer dizer, dá para se perceber que desta vez é para incluir todas as parcelas remuneratórias, tá certo? Então, quando fala vantagens de qualquer natureza, percebidas cumulativamente ou não, tá certo? E aplicáveis a todos, vocês viram até detentor de mandato, tinha sempre aquela dúvida se detentor de mandato tinha ou não tinha regra própria. Então, eu acho que o artigo 37, inciso 11, ele foi extremamente amplo ao conceituar o teto. Agora, acho que ele foi extremamente coerente com o sistema que nós temos. Ele fala a remuneração e o subsídio. Quando ela fala remuneração, ela está falando do conjunto das parcelas remuneratórias. Ela não está falando em vencimentos. Ela está falando em remuneração. Quando ela fala em subsídio, os senhores sabem, subsídio é aquela parcela, né, um tipo de remuneração que é fixado em parcela única num valor fixo, né, sobre o qual não incide outras gratificações ou vantagens. Proventos, pensões ou outra espécie remuneratória. De novo, o conceito de espécie remuneratória. De novo, volto a dizer, se nós vamos interpretar o Instituto da Participação dos Resultados, nós temos que o fazê-lo dentro dos contornos que a Constituição o fez. E, portanto, está lá, eu já li, os senhores já ouviram, não preciso mais repetir, que o conceito de participação nos resultados é desvinculado da remuneração. Portanto, quando fala remuneração subsídio ou espécies remuneratórias, nós estamos entendendo espécies da remuneração. E coerente com aquilo que eu falei antes, eu tenho que ser coerente aqui também. Não há, nesta norma, nenhuma vedação de que esta parcela, que a Constituição chama de participação em resultados, ela é desvinculada da remuneração. Portanto, ela é fora da remuneração. Aqui eu tenho que fazer um parágrafo dizendo que a Constituição, apesar de ela ter esse dispositivo extremamente longo, ela coloca que existem situações excluídas deste conceito de teto. Expressamente, ela excluiu as verbas indenizatórias, ou seja, verba indenizatória, por expressa disposição da Constituição, está fora deste conceito e, portanto, comumente se recebe. Por quê? Porque houve uma exclusão expressa da Constituição. E nós temos duas outras
verbas que os servidores recebem, que também, pela sua natureza, também estão fora do conceito de teto constitucional. São verbas que a gente recebe com tanta habitualidade que a gente nem pensa. Férias e 13º salário. Quando se calcula as férias fora do teto. Por quê? Porque se entende que é uma parcela fora do conjunto da remuneração. E o 13º é a mesma coisa. Que eu não preciso, evidentemente, ensinar os senhores natureza de um, natureza de outro, apenas é que isso decorre da natureza dessas parcelas. Pois bem, com relação à participação nos resultados, eu acho que nós temos um conjunto desses dois fatores. Ou seja, pela sua própria natureza, sendo ela eventual e dependente do atingimento de uma determinada meta, ela está fora do conceito de remuneração. Mas ainda que eu não dissesse isso, a Constituição já o disse. Então, a própria Constituição, no mesmo artigo 7º, inciso 11º, ela coloca a participação em resultado como sendo desvinculada da remuneração. Então, se aplica a ela a mesma coisa que se aplica às verbas indenizatórias. Está fora do conceito de remuneração. E o artigo 37, que já é suficientemente amplo, ele tem que ser interpretado de maneira a que o seu sentido não seja desvinculado. Remuneração e subsídio. Proventos, pensões ou outra espécie remuneratória. E lá nós temos desvinculada da remuneração. Portanto, eu acho que esse é um indicador bastante seguro para que nós tracemos este contorno. E uma última questão que pode suscitar algum questionamento é a regra que se encontra no artigo 7º da Emenda Constitucional 41. Aqui não é o artigo 7º da Constituição. A Emenda Constitucional 41, que é a emenda que trata da reforma previdenciária, foi a mesma emenda que alterou esse dispositivo que eu acabei de ler. Ela fixa no artigo 7º, também de redação bastante longa e de certa forma complexa, o seguinte: observado o disposto no artigo 37, inciso 11º da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes, pagos pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data da publicação desta emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo artigo 3º desta emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão na forma da lei. É aquela regra que garante a extensão automática aos servidores aposentados dos aumentos salariais concedidos aos servidores em atividade e as reclassificações quando ocorrem desses mesmos servidores. Então, aqui, de novo, nós estamos diante da mesma situação. Apesar do dispositivo ser longo, acho que a interpretação é a mesma. Nós estamos aqui tratando de remuneração, de parcelas remuneratórias. E nós estamos dizendo que a participação em resultado, ela é desvinculada da remuneração. Então, eu não posso dizer que ela se aplica automaticamente aos servidores inativos. Mas, de novo, eu tenho que ser coerente com tudo aquilo que eu já interpretei
e dizer que exatamente por ela ser desvinculada da administração, é que pode perfeitamente a lei estadual, tratou desse novo instituto, ela, coerente com a natureza desse instituto, ela estendê-lo também aos servidores inativos. Não há nenhuma vedação. Ao contrário, o que há aqui é uma obrigação expressa de que, quando se revir os vencimentos, os proventos, o subsídio, enfim, a remuneração, tá certo, dos servidores em atividade, se tem que aplicar, tá certo? E aqui a própria Constituição colocou os servidores que já eram servidores na data da emenda, os que chegarão depois, tem regras diferentes, os senhores sabem disso, tá certo? Agora, eu acho que aqui nós temos que enfrentar também de maneira coerente como o Instituto foi concebido. Portanto, e aí eu gostaria de encerrar, porque eu acho que eu já falei o suficiente, aquilo que me parecia pertinente, eu gostaria de deixar muito claro a posição jurídica do Estado de São Paulo. Não estamos criando nada. Estamos partindo de algo que existe na Constituição. Estamos buscando um instituto que entendemos absolutamente constitucional e absolutamente compatível com os servidores, por tudo que eu já expus. Mas teriam algo mais. Vocês viram que a Constituição incluiu, né, no artigo 37 caput, o chamado princípio da eficiência. Isso foi colocado na Constituição. Então, aí eu pergunto para os senhores, por que motivo a nossa administração pública, já com tantos princípios constitucionais, por que motivo, em algum momento, o Constituinte resolve colocar um outro princípio da eficiência? Certamente foi pensando em métodos e mecanismos de gestões contemporâneas que surgiram e surgirão ao longo do tempo. E esse instituto, eu deixo bem claro, quer dizer, foi concebido pelos trabalhadores da iniciativa privada, se aplica, e por que não, a esse novo conceito de eficiência. Por que não se inovar para buscar um mecanismo que vai trazer benefícios visíveis a todos? Ou seja, o Estado ofere maior eficiência. Mas ofere a partir do quê? A partir do trabalho dos seus servidores. Ou seja, é a participação e o comprometimento desses servidores que trará esses resultados tidos por importantes para o Estado. Por que não dividir com esses servidores este resultado? Por que isso é incompatível com o conceito da remuneração do servidor? Eu não vejo. Portanto, eu acho que esse é um instituto que só trará benefícios. E trará, inclusive, um benefício, que eu acho que este é visível, e a própria Constituição permite, de permitir, se resultados tidos por importantes pela administração for alcançado, isto é fora da remuneração habitual e, portanto, fora daquele limite máximo de remuneração. Ou seja, quando a Constituição quis fixar um limite máximo, ela está falando da remuneração habitual. O que o Estado está propondo? Que, além da remuneração habitual, se tenha um algo mais. E se tem um algo mais dentro da característica que a Constituição quis colocar esse instituto. É por isso, minhas senhoras e meus senhores, que eu estou bastante convicto da constitucionalidade desse processo, desse projeto. E tenho certeza que tudo aquilo que foi falado aqui é perfeitamente defensável em qualquer foro. Eu agradeço a paciência das senhoras e dos senhores, peço escusas se eventualmente usei um termo um pouco impreciso ou talvez por não ter sido suficientemente claro, e desde já me coloco à disposição de todos para as dúvidas que vierem a suscitar. Muito obrigado. Nós agradecemos a esclarecedora fala de Sua Excelência, Procurador-Geral do Estado, Dr. Marcos Fábio de Oliveira, nos deu, respondendo algumas questões. Eu, inclusive, recebi aqui um e-mail que vou repassar a Vossa Excelência, em seguida dar a palavra aos deputados aqui presentes. Anuncio a honrosa presença do eminente deputado João Barbosa, sempre prestigiando esta comissão, Vossa Excelência que é membro suplente da mesma, e informar aos presentes
que nos termos do artigo 31, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, a Comissão de Constituição e Justiça só compete manifestar-se sobre o mérito de projeto, emitindo manifestação quanto à sua conveniência ou inconveniência, adequação ou inadequação, quando se tratar de emenda à Constituição, matéria ligada a Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, licença do governador para interromper o exercício de suas funções ao ausentar-se do Estado, declaração de utilidade pública de associações civis e consolidação de leis ou revogação expressa de proposições legislativas não recepcionadas por normas constitucionais. Tirante estas hipóteses, a Comissão de Constituição e Justiça cabe tão somente analisar a compatibilidade vertical entre um projeto de lei e os dispositivos constantes da Carta Constitucional, tanto a federal quanto a estadual. Por isso que, pessoalmente, como presidente desta comissão, jamais tive qualquer problema em nomear qualquer desses deputados membros da nossa eminente Comissão de Constituição e Justiça, independentemente de seu partido. Porque algo que fizemos e estamos implementando nesse biênio é o caráter estritamente técnico das discussões aqui travadas. Aqui não é o local, nesta comissão, para se fazer política. Política se faz no plenário, no momento da votação de mérito, em que se aprova ou se rejeitam. Aqui se analisa única e exclusivamente se o projeto viola a Constituição ou está de acordo com a Constituição. De maneira que, em nenhum momento, tive qualquer problema em nomear para relator deste projeto o eminente deputado do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão. Assim como não teria em nomear qualquer outro deputado. Aqui, repito, as discussões são técnicas. E no parecer de Sua Excelência, só não está aqui, porque informou antes a presidência, teve que se ausentar por um compromisso em Brasília, coincide com a manifestação técnica de Vossa Excelência aqui, quando diz que, embora a Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 39, não inclua o direito à participação nos lucros ou resultados como direito social aplicável aos servidores, ocupantes e cargos públicos, Vossa Excelência leu o dispositivo, repete vários incisos do artigo 7º, mas pula o inciso 11. Por outro lado, não estabelece qualquer proibição expressa nesse sentido. Por esse motivo, opinamos pela rejeição de duas emendas que propunham acabar com a participação nos lucros. Portanto, aqui houve uma coincidência, não porque a posição de Vossa Excelência é uma posição ideológica e a posição do deputado Rui Falcão é ideológica, mas ambas porque são posições técnicas que não admitem outra resposta. O direito é interpretativo, mas em alguns casos caminha para o consenso. Eu recebi um e-mail de um eminente agente fiscal de renda e ele faz duas colocações. Uma delas é assim, no seguinte sentido, já foi respondido por Vossa Excelência, mas eu faço questão de repassá-la. O inciso 2 do artigo 1º desse artigo institui verba remuneratória denominando a participação nos resultados. Resta evidente a pretensão de, por analogia, estender a servidor público o que é previsto com relação a trabalhadores rurais e urbanos de empresa privada no inciso 11 do artigo 7º da Constituição Federal, afrontando o previsto no parágrafo 3º do artigo 39 subsequente. Este, 39, parágrafo 3º, ao remeter ao mencionado artigo 7º, lista diversos incisos, excluindo o inciso 11. Ademais, a Secretaria de Negócios da Fazenda não visa lucro, assim não há falar em participação de servidores quanto a resultados. Como analogia presta-se para suprir lacuna legislativa, o que se pretende com o referido PLC é substituir o legislador constitucional. Evidente que o texto está muito bem lavrado, um argumento sólido, consistente, judicioso, jurídico, mas não é a posição jurídica de Vossa Excelência, não foi a posição jurídica do deputado Rui Falcão e não é a posição deste deputado. Me parece que o fato de não ter proibido não significa que, não ter incluído, não significa que está proibido o texto de incluir. E um outro, não sei se Vossa Excelência já se manifestou, se não pode já ter a palavra,
é o eminente agente Rafael Moraes Latorre, o artigo 26 deste PLC, em seu parágrafo 2º, dispõe no sentido de tal verba remuneratória não se sujeitar ao limite remuneratório previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, reproduzido no inciso 12 do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo. Evidentemente, norma de lei complementar do Estado não tem força para derrogar a Carta de República Federativa do Brasil. O senhor já se manifestou? Acho que já foi abordado, né? Já foi também abordada esta questão. Bem, nós temos várias emendas que os deputados apresentaram aqui, emendas que procuraram aperfeiçoar o projeto. Nós estamos aqui discutindo constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu, em primeiro lugar, abro a palavra para os eminentes deputados aqui presentes e, por extensão, em homenagem ao também sempre deputado Hélio César Rosas, para qualquer colocação, Vossa Excelência, na qualidade de sempre deputado, também está franqueada a palavra. Deputados, Vitor Sapienza. Caro presidente Capês, caro procurador, cara chefe assessora, caros deputados, meus senhores e minhas senhoras, inicialmente quero agradecer as palavras sempre simpáticas com que Vossa Excelência se dirigiu a mim. E quero também parabenizá-lo pela iniciativa de trazer ilustre figura para poder esclarecer matéria tão polêmica. Vossa Excelência frisou e bem que eu fui agente fiscal de rendas, eu convivo com o pessoal, sem dúvida alguma, no Executivo, dentre outras carreiras que eu também respeito, face à formação, o agente fiscal de renda tem uma formação múltipla. Ele é praticamente especializado em várias áreas e muitas vezes ele também é levado a algumas interpretações errôneas. A minha opinião, desde o começo, foi no sentido de que, primeiro, o Estado de São Paulo não correria o risco de mandar um projeto inconstitucional para a Assembleia, sabendo principalmente o tipo de presidente que nós temos na comissão. Que Vossa Excelência, que eu rendo as homenagens, face à forma como Vossa Excelência encara a Comissão de Justiça. Eu entendo também, presidente, que a verdadeira aula que foi dada hoje pelo nosso procurador fez com que as dúvidas que, porventura, ainda existissem fossem dirimidas. E Vossa Excelência, presidente, disse bem, há um limite na exposição por parte do senhor procurador, mesmo porque ele foi claro, ele ia falar sobre constitucionalidade e não sobre parte política do projeto. Então, eu entendo que o que ele abordou foi aquilo que a classe, vamos assim me permitir, tinha dúvidas. Então, eu quero parabenizá-lo pela lucidez, pela clareza. Eu, em momento algum, tinha dúvidas. E a minha certeza fica reforçada com a sua exposição. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns também à iniciativa que o nobre presidente, meu amigo Capês, tomou em promover essa audiência pública. Muito obrigado ao eminente deputado Vitor Sapienza. E evidente que nessa seara, principalmente quando o tema aborda essa matéria, a participação e a contribuição de Vossa Excelência não é apenas importante, ela é imprescindível para o bom andamento desta casa. Acredito que não haja ninguém mais especialista nesse assunto entre os deputados que Vossa Excelência. Deputado João Barbosa, nobre deputado Baleia Rossi. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Baleia Rossi. Presidente, deputado Fernando Capês, eu estou nesta Comissão de Justiça já há 6 anos na casa e quero testemunhar aqui a maneira com que Vossa Excelência conduz esta comissão. Muitas vezes recebemos críticas, mas de pessoas que não conhecem o trabalho da comissão e a maneira com que Vossa Excelência está conduzindo os trabalhos, todas as reuniões com debates importantes, trazendo figuras ilustres do nosso Estado, como o caso do Dr. Marcos nos deu, Procurador-Geral do Estado, que veio reafirmar uma convicção que nós já tínhamos, que o governo enviou a esta casa um projeto constitucional
e que agora cabe aos 94 deputados estaduais avaliar a questão política, o tempo de se votar este projeto. Mas cumprimentá-lo por essa iniciativa e cumprimentar o Dr. Marcos nos deu, que não deixa nenhuma dúvida aos deputados quanto à questão jurídica, quanto à questão legal e constitucional do projeto. Muito obrigado, nobre deputado Baleia Rossi. Aqui, Excelência, algumas questões, uma delas encaminhada pelo vice-presidente do Sindicato dos Julgadores Tributários do Estado de São Paulo, Sindjutesp, Dr. Silas Ferraz. Vou passar a Vossa Excelência uma indagação técnica, jurídica. Não há inconstitucionalidade por omissão quando o projeto institui a participação nos resultados para apenas uma classe de servidores? Parece-me, no caso, instituindo apenas para os agentes fiscais de renda e não instituindo para os demais. Se haveria uma omissão inconstitucional com relação à legislação. Olha, a inconstitucionalidade por omissão, ela é um instituto, vamos dizer assim, digamos assim, de contorno não tão exato quanto a inconstitucionalidade pela existência de uma lei, tá certo? Quer dizer, então, a figura da inconstitucionalidade por omissão, ela não é, digamos assim, de maneira tão exata ou de tão fácil percepção, porque quando a gente diz existe uma lei inconstitucional. Então, o que talvez esteja se tentando dizer é se a lei não foi inconstitucional ao não colocar todas as carreiras que eventualmente exista na Secretaria da Fazenda. Bom, aqui eu volto a dizer o começo da minha explanação. Quer dizer, é um instituto facultativo. Sendo um instituto facultativo, eu acho que aí sim é uma questão de conveniência política para qual carreira se vai colocar. Se coloca para uma, não se coloca para outra. Então, aqui eu não acho que há uma obrigatoriedade de que, primeiro, esse instituto seja incluído para todas as carreiras do Estado de São Paulo. Não há. O fato do Estado criar para uma carreira não torna obrigatório que crie, quer dizer, não fere o princípio da isonomia. Por quê? Porque, volto a dizer, é um instituto facultativo. Então, da mesma forma, se o Estado, por uma questão de conveniência, entende de incluir para uma carreira e não para todas as carreiras de uma determinada secretaria, eu acho que está absolutamente dentro do espírito de um instituto facultativo. Então, eu acho que inconstitucionalidade por omissão seguramente não há, e inconstitucionalidade por a lei não prever uma situação, vamos dizer aspas, que guarde um princípio da isonomia, fica superada pelo fato de ser um instituto facultativo. E sendo facultativo, ele vai criar para quem ele achar que deve. Bom, nesse ponto, quero dizer que a posição de Vossa Excelência coincide com o artigo 37, inciso 13, que veda a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Outra pergunta, Excelência, também do Dr. Silas Ferraz, evidentemente, dirigente de classe, sindical, está preocupado. O artigo 6º das disposições transitórias do projeto extingue o cargo de julgador tributário na vacância. Tal fato caracteriza a declaração da desnecessidade de cargo público. Ele vai ser extinto, ele é desnecessário, mesmo que implicitamente. Aplicando a regra ampliativa de direitos, por que nesta situação não foi aplicado o artigo 41, parágrafo 3º da Constituição, parece-me ser da Constituição Estadual, Federal, o artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. A gente conhece alguns de cor, mas não todos. 41, parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, a estabilidade. O servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço e ter o seu adequado aproveitamento do código. Então, se haveria a disponibilidade, é essa a questão.
Bom, aqui são dois institutos diferentes, então vamos entender bem. A extinção na vacância não significa nenhum juízo de desnecessidade do cargo, há apenas uma nova formatação. Quer dizer, então existe vários cargos que ao longo do tempo existiram e que hoje talvez não existam. Né? Existiu durante um período cargos, né? Não sei ainda se existe, mas seguramente se existe, não são providos a todo momento, de ascensorista. Né? Isso na época que todo mundo precisava de um elevador, precisava de uma pessoa que operasse. Bom, hoje em dia a grande maioria dos elevadores são automáticos, absolutamente seguros, você não precisa ter ninguém lá dentro operando. Então, o que significa? Quer dizer, significa que um determinado cargo, em algum momento, foi entendido como ele sendo desnecessário. Bom, a extinção na vacância, ela é diferente. Quer dizer, a extinção na vacância significa que o cargo continua sendo necessário, apenas as funções serão, ao longo do tempo, transferidas para um outro cargo. É um caso tipo de reorganização administrativa. Então, eu acho que a regra do artigo 41, parágrafo 3º, é muito clara na extinção do cargo que não é na vacância. Extinto o cargo ou declarada a desnecessidade, o servidor ficará estável em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ou seja, foi extinto o cargo por desnecessidade. Ou seja, então, se é desnecessário, ninguém pode estar ocupando ele. Tá certo? É diferente da extinção na vacância. A extinção na vacância, o cargo, hoje preenchido, continua necessário. A reposição é que far-se-á de outro modo. Então, acho que nós estamos tratando de dois institutos completamente diferentes. E a regra do parágrafo 3º ela é muito clara da extinção quando não é extinção na vacância. Da fazenda e da educação não é participação, é bonificação. Então, porque a participação é extensiva aos aposentados e a bonificação não é extensiva, não são verbas da mesma natureza, como fica o princípio da igualdade, aí vamos cair de novo no 3713, mas questione então, se vocês podem esclarecer. Bom, aqui me parece que então aí a questão não é mais de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, é de conveniência. Quer dizer, por que para uma determinada carreira se quis criar o instituto de um jeito e por que para uma outra carreira se quis criar de outro jeito. Isso é aquilo que a gente costuma dizer, que é a conveniência da administração. Quer dizer, é a possibilidade que ela tem de tratar desigualmente os desiguais. Até porque a Constituição, como bem ressaltou o deputado Capês, ela veda a vinculação. Quer dizer, o fato de eu criar uma